Olá, meu nome é Márcia Delana, eu sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Saúde Mental. Hoje o tema é Mommy Burnout, que é síndrome materna. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Então eu quero convidar você para estar assistindo este programa. Não saia daí, eu volto logo. Olá, já estamos de volta e vamos tratar do assunto de hoje que é Mommy Burnout, que é síndrome materna. Mas antes de estar abordando este tema, eu gostaria de convidar você para estar nos acompanhando na TV Flórida, através do canal do YouTube, o programa Saúde Mental. Toda semana nós trazemos um assunto diferente e muito interessante. Então, essa semana nós estaremos falando sobre burnout todos os dias. Então, eu convido você para nos seguir. Estamos também na nossa rádio 1400 AM aqui no sul da Flórida, toda segunda-feira, das 2 às 3 horas da tarde. Então, siga-nos. Dê um like, compartilhe, fale com seus amigos, que eu tenho certeza que esse tema sobre saúde mental será bom para você e também para aquelas pessoas que você ama. Então, vamos começar o nosso tema de hoje. Bom, você já deve ter ouvido, né, falar sobre síndrome de burnout, porque nós já estamos falando, né, durante essa semana, que é o esgotamento profissional. Então, muitos já ouviram falar sobre síndrome de burnout como sendo um esgotamento profissional. Mas você sabia que as mamães que têm os seus filhos, né, de até 3 anos de idade, podem desencadear uma síndrome de burnout? Mas como assim? A síndrome de burnout, ela não é só no trabalho, porque ela foi reconhecida pela OMS, Organização, né, Mundial de Saúde, como uma doença do trabalho. Mas eu quero dizer para você, a mamãe, as mulheres também trabalham em casa. E quando elas têm um filho, elas trabalham dobrado e embaixo de muito estresse, porque é uma criança que vem, que requer muito cuidado, né? E requer muito serviço. E ser mãe não é só cuidar de um bebê. Ser mãe é cuidar da casa, é muitas vezes cuidar do seu trabalho. Muitas mães trabalham em casa, é cuidar de outros filhos, para quem já tem filhos, é cuidar do esposo, é cuidar da família, é cuidar dos amigos, né? Então, são muitas atividades. Então, a mamãe que tem o seu filho, ela pode desencadear a síndrome de burnout por excesso também de trabalho, excesso de atividades. Para você que ainda não ouviu sobre o significado, o que significa primeiro burnout? Burnout significa que o esgotamento, a pessoa entrou no esgotamento mental e físico. Essa palavra, ela vem do inglês, que significa queimar até o fim, deixar de funcionar por exaustão. E é assim que acontece com os profissionais e com as mamães, né? Que por excesso de atividades, por excesso de cobranças e de estresse, essas pessoas vai queimando toda a sua energia, todo o seu gás, até chegar a um ponto assim que a pessoa não tem mais energia e gás e disposição para exercer aquilo que ela fazia com muita excelência. Quem acaba adquirindo burnout normalmente são pessoas que se preocupam muito em fazer o melhor, que se preocupam muito na excelência. Então, ela trabalha muitas horas, ela, ela é muito exigente com ela mesma e também trabalha num ambiente que exige muito dela.
No caso das mamães, não é diferente. Por quê? Uma mãe, quando acaba de ter um filho, além dela também estar passando por algumas alterações no corpo, alterações hormonais que são normais, que ela vai chegando na sua normalidade ao longo de alguns meses, né? Essa mãe, ela assim, muitas vezes para ela é diferente, né, ser mãe, cuidar, né, dessa criança. Então que é uma criança delicada, é uma criança que você, de repente, essa mãe nem experiência existia, né, então assim, ela tem que se desdobrar, né, para poder cuidar daquela criatura, que exige todos os cuidados, é a alimentação, muitas vezes a alimentação num espaço curto de tempo, é a criança que chora e muitas vezes a mãe não sabe qual é o motivo desse choro, tem que adivinhar, né? É aquela mãe que acaba não conseguindo descansar, por quê? Porque está praticamente o tempo todo se dedicando àquela criança, né? E dia e noite. E como eu disse, não é só cuidar dessa criança, né? É lavar a roupa, é limpar a casa, é cuidar da alimentação da criança, é cuidar da alimentação da casa, do marido, para aquelas que têm filhos. Então, essa mãe, né, nos primeiros meses, até os 3 primeiros anos de vida dessa criança, que exige muito dos cuidados da mãe, essa mãe, ela trabalha muito. E há muitas mães que são muito dedicadas, que falam: "Não, eu tive filho, eu quero ser a melhor mãe, eu quero dar o meu melhor". Então, nessa ques na no sonho, né, nesse desejo de querer dar o melhor para essa criança, o que que acontece com essa mãe? Ela vive cansada. Por quê? Porque ela não tem tempo muitas vezes para dormir, para descansar, não tem tempo para se alimentar. Muitas delas ficam beliscando, comendo, né, aos poucos algumas comidas, não tem tempo para sentar, não consegue dormir adequadamente, né? E isso vai chegando a um desgaste, a um cansaço. Mas que é natural pela própria situação. Só que o que que acaba acontecendo? Há muitas mulheres que passam por essa fase, assim, cansadas, né, esgotadas, né, mas além desse cansaço e desse esgotamento, pode desencadear uma síndrome, uma doença, que é o Mommy Burnout, que é o estresse, que é o esgotamento materno. Então, essa mãe, ela foi até o máximo que ela pôde. Então, eu quero alertar você, você mulher que está grávida, que está pensando em engravidar, você mulher que tem seu filho pequeno, ou você que de repente conhece jovens mulheres, né, que estão passando por esse momento difícil, é importante você ouvir esse programa para você poder ou se ajudar ou ajudar alguém. É muito importante para aquelas mulheres que estão pensando em engravidar ou grávidas, fazer um planejamento, porque a vida dessa pessoa vai mudar. Claro, vai chegar uma criança, vai trazer muita alegria, muita satisfação, vai ser um momento novo, diferente dessa mãe, de poder exercitar o papel de ser mãe, né? Por mais que você tenha outros filhos, cada filho é diferente, é um tempo diferente, um cuidado diferente. Então, eu quero dizer para você que eh, nós entendemos, eu entendo, né, que não é fácil ser mãe, não é fácil exercer essa etapa da vida, né, dos primeiros anos da vida de um filho, porque exige muito. Então, normalmente, esse período, essas mães, essas mulheres, elas se dedicam muito à criança, muitas vezes a casa, os seus afazeres, outras até a sua casa, e esquecem dela. Então, o que a gente tem trazido aqui no nosso programa sobre saúde mental, a gente tem alertado todas as pessoas da importância, sim, de trabalhar, de querer fazer o seu melhor, né? Inclusive no papel de mãe, porque ninguém nasce, né, sabendo ser mãe.
né? As mães elas vão aprendendo no dia a dia, acertando ou errando, né? E para poder fazer o seu melhor. Então entenda que nesse processo, nessa caminhada, nessa nova jornada, é um período de muita alegria, mas ela também pode ser um período que pode trazer sofrimento para você, mulher que tem um filho pequeno. Então é muito importante a mulher que tem um filho ou está pensando em ter o filho começar a se planejar antes que venha ter um problema sério de mami burnout, que é o esgotamento materno, né? Aquela mãe que se esforçou, se dedicou, fez o seu melhor e quando ela se depara, cadê a energia dela? Cadê as forças dela? Cadê a disposição dela? Essa doença, essa síndrome, quando a pessoa menos espera, ela já está instalada. E aí, a mãe, essa mulher, ela sofre as consequências. Ela passa a não ter mais energia, a mesma energia que ela tinha, ela passa a não ter a mesma dedicação e começa a afetar o corpo, o cansaço, o estresse, o esgotamento. Sabe aquele esgotamento que a pessoa, mesmo dormindo, mesmo tentando ler um livro, assistindo uma TV, ela não consegue relaxar, ela sempre está estressada. Então, aí vai um alerta, né? Cuide-se antes que venha você ser cometida, né, dessa síndrome de mommy burnout, esgotamento materno. Então, eu quero dizer para você que se você conhecer alguém ou se você estiver sentindo alguns sintomas que é característicos da síndrome de mommy burnout, é importante que você pare, repense na sua vida e você vai ter que reorganizar o seu dia a dia para que você possa sair da síndrome, né, de burnout, mommy burnout, ou nem entrar. Mas para aquelas que já estão se sentindo cansadas e esgotadas, eu vou citar aqui vários sintomas. Esses sintomas afetam o físico e o mental. E se você se enquadrar nesses sintomas, eu quero dizer para você, busque ajuda, ok? Então, um dos principais sintomas quando uma mãe ela entrou, né, já no esgotamento de trabalho são dores de cabeça, dor no corpo, tonturas, esquecimento, irritabilidade, dificuldades de concentração, alterações de apetite e de sono. Começa a ter fadiga, como eu disse, você deita, você tenta dormir, mas nada é suficiente para te descansar, você sempre está fadigada. O choro fácil, essa mulher se torna mais sensível, qualquer coisa faz com que ela chore. E desânimo, a pessoa se sente impotente. Então, você imagina uma mãe muito dedicada, muito preocupada, sempre ali correndo para dar conta de todos os seus afazeres, da criança, da casa, né? Dos filhos, de outras responsabilidades, e de repente se depara com a impotência. Ela não consegue mais render, ela não consegue mais fazer aquilo que ela fazia, começa a dar uns brancos, começa a dar esquecimento, e aí começa a afetar o lado psicológico, porque ela fica, nossa, o que está acontecendo? Ando muito cansada, estressada, aí começa a se sentir derrotada, insegura, né? Imagina como que eu não consigo, né? Então vem esses pensamentos, né? Quando a mulher ela passa a adquirir o mommy burnout, que é o esgotamento materno, e começa a afetar também a estima e entra outros problemas. Essa mulher, ela pode desencadear o pânico, a depressão, a ansiedade e afetar também a parte estomacal. Todas as vezes que enfrentamos estresse, nervosismo, o nosso estômago é o primeiro, né, um dos primeiros órgãos a sentir isso. Então, se você, mamãe
ou você conhece alguém que está nesse momento difícil, reclamando, está cansada, está estressada, cuidado, né? Vamos ajudar, vamos orientar. Tem cura, desde que a pessoa passe a seguir algumas regras, e é isso que nós vamos fazer no nosso programa de hoje. Então, se alguém estiver enfrentando ou passando por esses sintomas físicos e emocionais, então a primeira coisa que eu quero dizer para essa pessoa: busque ajuda. Busque ajuda, você precisa abrir sua boca. Porque muitas vezes a mãe, ela, por ela ser muito responsável e ela querer fazer o seu melhor e tem que dar conta de fazer tudo, a primeira coisa que você tem que entender, todos nós temos limites. Então, tem momentos da nossa vida, de acordo com as responsabilidades que vão chegando, às vezes aquela carga, ela é muito grande para a gente. Então, a gente tem que sentar, se organizar. Então, as mamães, né, elas precisam, antes, preferencialmente, antes de ter seus filhos, começar a pensar, bom, quando eu tiver o bebê, como que vai ser? Eu vou ter que cuidar dia e noite, acordar várias horas, né, dia e noite. Então é importante fazer negociações, conversar com o parceiro, com o esposo e criar um revezamento, né? Porque às vezes a mãe, não, eu quero cuidar, sou eu que tenho que fazer. Não, você não vai deixar de ser mãe, né? Você não vai deixar de ser uma mãe boa se você abrir mão de uma parte do tempo, né? Ou do dia ou da noite, com outra pessoa responsável, que seja o pai, que seja a mãe, que seja a avó, a tia, um amigo. Algumas pessoas, às vezes, têm até condições de pagar alguém, uma babá, uma ajudadora. Então, é importante essa mãe, essa mulher, estar pensando, né? Assim, como que eu vou organizar o meu dia? Roupas, né? Eu posso pedir para alguém lavar, ou o marido, uma vez lava, você lava, ou chamar alguém para te ajudar, ou você poder levar essas roupas para uma laundry, a limpeza da casa, colocar no papel, né? Até organizar na parte financeira. Alguém que possa estar limpando a sua casa, mas aí você diz: não, eu não tenho condições financeiras. Sempre tem alguém que pode estar disponível a ajudar. Então, este é um momento, né, de pós-parto, que esta mulher, ela precisa contar com a ajuda de outras pessoas, né? Começando dentro da sua casa, né? Se organizar. Por quê? Por que que essa mãe, né, ela corre um grande risco de ter um esgotamento materno? Porque, como disse, até os primeiros 3 anos de vida, essa criança vai exigir muita da sua atenção. E muitas mães, né, até 3 anos de vida, elas já retornaram para os seus trabalhos. Muitas vezes trabalham em casa ou fora. Então, imagina a carga, as responsabilidades e o sentimento de culpa que essa mãe muitas vezes carrega de não estar 100% ali com seu filho. Então, a primeira dica é pedir ajuda, é distribuir, é você entender que você não é super mulher que consegue fazer tudo. Por quê? Porque você precisa pensar primeiramente em você. Porque se você não se preocupar com a sua alimentação, com um bom sono, com descanso, cuidar de você, como que você vai depois cuidar dessa criança ou cuidar da sua casa? Porque uma vez que a síndrome de burnout é instaurada na vida de uma mulher, ela perde praticamente quase toda a sua capacidade, tudo aquilo que ela fazia com muita excelência, com muito vigor, essa síndrome, essa doença, ela tira, ela, como a própria palavra diz, esgotou, acabou a energia, acabou o óleo, então assim, a pessoa não tem, ela trava, ela não tem
por mais que ela queira, onde vem a frustração, às vezes onde vem a tristeza, ela quer fazer e não consegue. Então, antes que a síndrome de mommy burnout seja instaurada na vida, né, na sua vida ou na vida de quem está aí planejando ter um bebê, então a vida após parto tem que ser planejada, tem que ser dividida. Essa mulher precisa se preocupar com a sua alimentação, ela precisa ter um tempo de lazer, né? Com quem eu poderia, às vezes, deixar esse meu bebê por algumas horas? Claro, uma pessoa responsável, uma pessoa que você confie, né? Para você fazer uma ginástica, fazer uma academia, correr, né? Dormir, ter um tempo de qualidade. Então, é muito importante. Todas as doenças, as síndromes, né, mentais, elas são instauradas na vida daquelas pessoas que não dão importância à qualidade de vida delas. Como eu já disse em outros programas, nós somos como, mais ou menos, né, como o motor de um carro. Então, se você o trocar o óleo do carro, representa na nossa vida, o que que representa o trocar o óleo na nossa vida? É dormir, é se alimentar, é poder dizer não para determinadas responsabilidades. Às vezes você já está ali com o seu dia já full, já cheio. Então você diz: não, eu não tenho condições, eu não posso fazer isso. Se reorganizar, se planejar, né? Repassar algumas atividades para outras pessoas, para que você possa ter tempo. Então, mommy burnout nada mais é do que aquela mulher que ela não se preocupa com ela não recarrega suas energias através da alimentação, através de um bom descanso, deixa que todas aquelas atribuições, responsabilidades leve ela a um nervosismo ou um grau de exigência muito grande. Não, porque eu posso, eu consigo. Não, calma. Organize o seu dia, coloque atividades que você calcule que você vai conseguir fazer. Mas se chegar no final do dia você não conseguiu fazer alguma tarefa, tranquila, passe para o dia seguinte e reorganize. Então, o recado de hoje sobre mommy burnout, esgotamento materno, preste atenção, né, na sua vida, né, nos cuidados pessoais, porque como que eu posso oferecer algo para alguém, algo para o meu bebê, se eu não tenho em mim? Então, para que você possa passar por esse período, né, de alegria, de prazer, de satisfação, podendo dar o melhor para o seu filho, para a sua família e também para você, né? É importante que você organize bem a sua vida. Então, as dicas é muito simples, né? Alimentação, cuidar do seu bem-estar, fazer um hobby, fazer algo que te dê prazer, dormir bem. Então, tudo isso vai preservar a sua mente para que você não tenha um esgotamento materno. Então, o recado de hoje é esse. Nos acompanhe aqui na TV Flórida. A semana toda nós vamos estar trazendo o tema burnout, esgotamento profissional e agora materno. Até o próximo programa.